boa noite, Marhubs! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos hoje na segunda live, oficialmente, diretamente aqui do canal do Marhub, a nossa comunidade criativa. A gente surgiu há muito pouco tempo, mas já estamos aí trazendo muitos conteúdos, reviews de cursos, lives, entrevistas, dicas, o que acontece no mundo da arte, da criatividade, e é isso que a gente vai trazer para você aqui. Hoje a live tá super especial e primeira vez que a gente traz esse tema aqui para vocês. É instalação de obras de arte. Isso mesmo. O que quer dizer isso? Eu trouxe um especialista, o Everton Santana, que vai conversar com a gente, vai tirar dúvidas, vai falar várias coisas super interessantes de como você colocar e dispor a sua obra de arte na sua casa, mas basicamente na sua parede. Então, aquelas dicas que às vezes a gente não sabe, né? Ou às vezes a gente acha que é fácil, vou pendurar um quadro ali, mas não é. A gente vai entender hoje um pouquinho mais sobre essa arte de pendurar artes e de instalar artes. Olha, Everton, boa noite. Muito obrigada por ter aceito aí fazer a live com a gente. É uma honra aí estar trocando uma ideia com você. E vou te falar que a gente não se conhece pessoalmente, né? E você foi sempre muito indicado em vários locais que eu vi, assim, nos Instagrams de vários arquitetos, né? E eu acompanho o seu trabalho já há Legal. um tempo aí, pendurando lindas obras de arte. Então, decidi te chamar, porque é um tema que às vezes a gente não escuta muito, né? Mas há muitas dúvidas sobre isso. Exatamente. Eu fico feliz que tenham várias pessoas me indicando aí, inclusive vários arquitetos, eu sei disso. Clientes já me falaram que eu fui bem recomendado. Já aconteceu de Isso. três pessoas me indicarem para a mesma pessoa, entendeu? E isso é bem legal, eu fico bem feliz. Você vê que esse feedback positivo, né, que você faz assim um bom trabalho. E é sempre muito delicado, né, você entrar de repente na casa da pessoa ou no escritório, né? A gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas eu queria saber primeiro, para a gente começar, como é que você iniciou nesse ramo, né? Como é que veio a instalação de obras de artes assim para sua vida? Então, através do meu primo, que trabalhava com o filho da Mercedes, Mercedes Viegas, que é a atual galeria onde eu trabalho hoje, há 16 anos, e Aham. eu estava sem trabalho, ele me disse que ela estava precisando de uma pessoa que ajudasse ela numa galeria de arte. Eu também posso te dizer que eu não fazia ideia do que seria, entendeu? Nunca tinha ouvido falar nisso. É. E eu fui. Mas eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito aberto a novas experiências, entendeu? E, e ela teve a paciência e a boa vontade de me ensinar tudo do mercado da arte contemporânea. E eu adotei isso para minha vida e é o que eu Legal. vivo até hoje. Legal. É porque é uma coisa realmente que a gente não vê muito, né? Eu, como artista plástica, eu tenho na minha casa, eu tinha, né, no ateliê, sempre muitas obras de arte. São telas e telas e telas, né? A parede preenchida, né? E sempre foi um Uhum. desafio para mim, né? Como pendurar, como fazer a disposição das obras de arte, qual material a gente utiliza. E sempre foi uma grande dúvida, né? Eu cheguei a experimentar várias coisas, umas que deram certo e outras não. Tive alguns problemas que a gente vai conversar aqui na live, mas eu acho que com a sua experiência, né, e com esse papo aqui, eu acho que a gente pode trocar mais informações. Fala assim o seguinte: quando te pedem um trabalho, né? Fala, Everton, vem aqui para instalar essa obra de arte. O que você precisa saber? O que você pergunta para você entender do ambiente, entender da obra, entender do trabalho? Então, eu geralmente eu pergunto se a pessoa tem a imagem do trabalho, que às vezes vem através de um arquiteto ou de uma loja que fez um projeto. E quando Aham. me encaminham dessa forma, fica muito mais fácil de eu entender o que seria. Eu pergunto também onde vai ser instalada e qual é o endereço, isso são coisas muito importantes. Aonde vai ser instalada, porque eu já tive um problema de a cliente não me falar que a casa dela eu ia instalar num vão de escada, era um pé direito duplo, e chegar lá, ela não ter nem escada e eu nem conseguir fazer o trabalho por eu estar sozinho e ela
Na verdade, ela me disse que era simples a instalação, Aham. entendeu? Mas, Então, a partir desse momento, eu mas não é tão passei a pegar simples todos os assim. detalhes. Não, no pé direito duplo, no vão de escada e na altura é complicado. Não é simples, entendeu? Sim. Então você pergunta como é que é a obra e em qual local eu vou ter que É, pendurar. às vezes hoje em dia com o WhatsApp é muito fácil, né? As pessoas tiram uma foto na mesma hora da parede onde vai Aham. ficar, se é em cima de um sofá, ou num aparador, ou em cima de uma cama, ou uma parede que não tenha nada. É isso, basicamente é isso. Isso já dá para a gente dar continuidade e alinhar um dia para a instalação, marcar um Entendi. horário, até mesmo o preço mais exato. E normalmente, Everton, tem assim alguma orientação do decorador, do arquiteto, ele acompanha, ele está junto, ou ele deixa alguma coisa já de orientação para você? Então, às vezes eu tenho, como eu te falei, o projeto da loja. Então é fácil, é só chegar lá e executar. Já estamos acostumados, eu e meus dois primos, então a gente consegue resolver fácil. Às vezes tem arquitetos que participam presencial, às vezes o arquiteto não pode estar presente, só me encaminha o projeto, e às vezes eles falam, deixa com o Everton que ele resolve. Entendi. Já deixa na mão que você faz acontecer, né? É, exatamente. Ai, que bom. E tem alguma característica, Everton, assim, do ambiente que você toma uma preocupação? Vamos supor, se bate um sol direto, se tem uma umidade, é, se tem, vamos supor, cachorro, algum animal em casa, e você tem que tomar cuidado com a altura, se tem criança. Tem alguma preocupação, assim, nesse sentido, em que você vai fazer alguma orientação para a instalação da obra de arte? Os animaizinhos geralmente não interferem em nada. Criança pode ser que sim. Aham. Às vezes dá para considerar isso e às vezes não. Também não posso botar um quadro lá nas alturas porque tem uma criança que passa a mão no quadro. Então, assim, fica incoerente, não funciona, entendeu? Aham, sim. E questão de umidade ou de sol direto, como é que é isso para você? Acontece. Às vezes é uma gravura, que se ficar muito próximo da janela, o raio solar pode queimar a gravura, isso tudo a gente coloca em pauta e avisa o cliente. Às vezes fala, não, essa janela só vive fechada, a gente abaixa a cortina, só abre mais à noite. É questão de umidade também. E a parede também a gente avalia o que, que tem atrás, se é uma cozinha, se é um lavabo, se é um banheiro, para ver até onde a gente pode furar, como a gente vai agir, de maneira que não traga nenhum problema. Isso que eu até tinha muita dúvida. Por exemplo, aqui nesse apartamento que eu tô é alugado. A dona não tem a planta, então ela fez obras, ela modificou disposições de várias paredes e tal. E eu não sei aonde especificamente assim passa cano, por exemplo, né? Como é que você faz para verificar se passa cano, se não passa atrás, se você pode furar ali realmente ou não? Essa é uma dúvida minha, porque quando eu olho assim as paredes aqui de casa, eu falo assim, gente, eu fico com medo às vezes, quando né, vai furar, porque eu falo, eu não sei o que tem atrás, né? Isso é um desafio. A gente também fica no escuro, não sabe como. A Fica. gente fica no escuro, mas o que a gente tenta fazer é fazer uns furos mais precisos, entendeu? Muitas coisas que eu vejo, às Aham. vezes, com pessoas que compram obras de arte e pedem para outras pessoas que não são especialistas instalarem, sei lá, uma obra de arte que eu instalaria com uma bucha 4 e um parafuso de 3 centímetros, eu chego lá, tem uma bucha 10 com um parafuso de 7 centímetros. Isso penetra bastante na parede e a probabilidade para atingir uma tubulação é bem maior, entendeu? A gente tenta ser mais preciso. Até mesmo, às Entendi. vezes, a gente repara a coloração que está saindo da parede, entendeu? É um processo, né? A tinta, a massa, até atingir o tijolo. E às vezes eu sei também que o tijolo é cinza. Hoje em dia tem muito isso, né? Antigamente não, era mais cor, mais avermelhado. Então a gente consegue reparar isso. A gente vai tentando ser mais cautelosos.
Entendi. Não entra tanto, dependendo do peso do quadro ou da obra, você não entra tanto na parede. Você entra só o necessário Exa- para também não furar nada dentro e você conseguir um apoio bom para o quadro, né? Exatamente. Legal. E tem alguma orientação assim sobre assim distância em cima de sofá, em cima de aparador? A gente falou aqui muito de criança, né? A criança, vamos supor, no corredor, que já é um local assim bem assim estreito, né? Você vai passar com bolsa, você vai passar com mala, você vai passar a criança vai passar correndo. Tem assim alguma orientação de alturas e distâncias assim que você já tem como padrão assim do seu trabalho? Geralmente a gente coloca a obra de uma maneira que fique mais no eixo do olhar, entendeu? Não dá para considerar isso, novamente falando, não posso considerar isso e Aham, botar a obra lá nas alturas. O que precisa ter é as pessoas terem cuidado. entendi. E quais são assim as etapas, né? O antes, durante e o depois, assim, do processo. A gente conversou que primeiro você faz um briefing com a pessoa, né? Pergunta sobre a obra e você chega na casa dela, é rápido, demora, faz sujeira, não faz. Fala um pouquinho Ah, assim não. de como você estrutura, né, a sua visita de trabalho. Então, a gente chegando na casa do cliente, se a obra estiver embalada, a gente desembala a obra, posiciona onde ela vai ser instalada, levanta mais ou menos na altura que a gente acha viável para o cliente e pergunta se ele está de acordo, até porque a casa é dele, né? Recentemente instalamos uma obra que Entendi. estava muito alto, acima do que a gente gostaria. Mas o cliente falou que queria daquela forma, então foi feito, porque a casa é dele, eu não tenho como mandar na casa dele, entendeu? Mas geralmente a gente Sim. ajuda assim na altura e depois instala, e é zero sujeira. A gente tem até um aparelhozinho que cata pó, mas a gente prefere uma coisinha bem mais simples, que é uma fita crepe com um saquinho transparente. Essa realmente não deixa cair nada no chão. Como é que é essa fita crepe? Você coloca no rodapé? É isso? Não, não. A gente faz a medida na parede, né? Às vezes a obra tem dois furos Aham. para sustentá-las, são bem precisos. A gente faz a medida, um cálculozinho ali, abaixa 3, 60 centímetros, 30 para cada lado, faz o furo, nivela no laser e, e faz a marcaçãozinha com um lápis, com uma lapiseira. A gente coloca bem embaixo da marcação, Aham. a fita um saquinho, o furo já cai ali, entendeu? É bem próximo. Ah, entendi. Você já coloca na parede grudadinho, vai sair o pozinho, já cai no saquinho e você nem suja o chão e não suja nada, nem a parede. Ai, Exatamente. legal, legal. E deixa eu te perguntar, Everton, você E no que final, tocou aí nos assuntos de ferramentas, né? Ah, desculpa, pode falar. não, e no final a gente ganha sempre alguma coisa das pessoas que ajudam na casa, que trabalham para os clientes. Eles ficam super felizes com zero sujeira. Ah, que bom, que bom. É isso que é bom, né? Ser rápido, prático, limpo, resolver o problema, deixar o cliente feliz, Exato, né? exatamente. E E é deixa eu bem te rapidinho falar, você estava mesmo. falando das ferramentas, né? É. Você estava falando das ferramentas, você falou do saquinho que já pega o lixo, você falou do laser para você fazer o nivelamento, né? Que Isso. mais equipamentos você utiliza assim para instalar? O que é indispensável mesmo é a trena, que a gente precisa medir, o nível Uhum.
e nós temos uma furadeira profissional que faz as duas funções, tanto fura quanto parafusa. Apesar de a gente ter as duas, uma que só parafusa e outra que Legal. só fura. Entendeu? Esses são os equipamentos principais. Aí bucha, parafuso, e o parafuso a gente tem diversos modelos com espessuras diferentes, tamanhos, cabeça diferentes. Nós trabalhamos com muitas escápulas também. Dependendo de onde ficar, a gente utiliza escápula para que fique mais seguro, né? Evite de cair ou alguém esbarrar e derrubar. Basicamente, A escápula é o quê? se falou Desculpa. aqui ainda há A pouco, escápula é o quê? existem também uns aparelhos que detecta a tubulação na parede, né? Mas ele também detecta Ah, se, isso se ele está a tem. 15, se ele tá a 15 centímetros ou a 20, ele acaba pegando também. E se ele está a 10 centímetros, e às vezes a gente Entendi. só utiliza 3 centímetros da parede. Era uma dúvida se você utilizava esses aparelhos de detecção de metal, né? Porque é sempre muito complicado, principalmente casas e apartamentos mais antigos, né? Que não tem aí a atualização das plantas, onde furar, né? Onde você pode, até onde você pode, até onde você não pode. Mas já aconteceu, Eberton, alguma situação engraçada ou curiosa nos seus serviços, assim? Já aconteceu de instalar alguma obra engraçada ou alguma situação assim curiosa? Olha, a obra, eu estou familiarizado com todas elas. Eu acho todas bem legais. Engraçado já, a gente, sei Aham, lá, tá na casa do cliente e tá a situação engraçada que teve foi a mãe e a filha dentro de casa. Inclusive quem estava eram os meninos, eles me contaram. E elas brigavam o tempo inteiro porque elas não concordavam com os locais que uma escolhia, a outra escolhia, e era uma confusão. E a gente sem saber o que fazer no aham. meio disso tudo, entendeu? Isso foi uma situação engraçada. Teve que esperar decidir, né? Que é onde que fura, né? Depois que fura também não dá para ficar mudando tanto, né? O problema é que elas não decidiam, elas brigavam, aí saía, mas brigavam feio, batia a porta, uma ia embora, depois a outra voltava. Aí teve algum momento que alguém decidiu, a gente colocou, a outra voltou, não gostou, tinha que refazer. Nossa, a gente foi engraçado e tenso ao mesmo tempo. Tem que ter um jogo de cintura ali também no seu trabalho, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, agora na pandemia, né? Eu, como artista plástica, trabalho com vários arquitetos, decoradores. Eu observei que teve um movimento muito grande, né, das pessoas começando a olhar com novos olhares a sua própria casa, porque é um local que você acabou fazendo home office, ficando mais, né, fazendo, né, a sua quarentena. Então acaba que as pessoas quiseram mudar o sofá, quiseram remodelar, redecorar. E como é que foi esse momento para você? Como é que foi assim? Teve um pico, teve mais demanda, ou teve uma demanda reprimida que depois, agora que, né, que já tem as vacinas, você viu um aumento muito grande? Você sentiu, o que você sentiu nesse momento? Então, eu sempre trabalhei na galeria de arte há 16 anos. E eu venho com esse trabalho, com uma pessoa me ajudando, um pouco antes da pandemia. É difícil dizer, porque durante a pandemia muitas pessoas ficaram sem trabalhos, outras perderam pessoas Sim. queridas assim da família, né, entes queridos. Mas eu posso dizer que para mim foi o melhor momento profissional da minha vida, entendeu? As Sério? pessoas, e como você falou, as pessoas começaram a olhar para casa, home office. Então, assim, eu nunca trabalhei tanto com instalações igual eu trabalhei durante todos esses anos de pandemia. Aham. Isso é um ponto bom, né? Porque as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e querer estar num local prazeroso, né? Que elas de repente É. se reconhecem ou curtem, né? E a obra de arte sempre traz, né? Uma cor, uma motivação, uma inspiração, né? Então eu acho que realmente eu vi uma demanda também muito grande, como você falou, das pessoas também querendo
às vezes eu acho que antes da pandemia as pessoas estavam ok com certas coisas, né? Iam para a rua, curtiam, viajavam, e aquilo ali em casa tem que consertar, mas daqui a pouco eu conserto, daqui a pouco eu troco, daqui a pouco eu vejo, eu reformo. E como a gente ficou meio em casa o tempo todo, essas pendências que já estavam ali na listinha ficaram mais assim urgentes, né? Porque você precisa se sentir bem em casa. E deixa eu falar uma coisa. Tivemos várias perguntas aí durante as nossas chamadas da live, várias pessoas com dúvidas. Eu anotei aqui algumas perguntinhas e vou fazer para você. E a gente recebeu aqui também, olha, algumas perguntas. Essa aqui, olha. Vitor perguntou: quais as obras mais difíceis de colocar? Para a gente, todas as obras, a gente não vai com a confiança, né? A gente passa a confiança para o cliente, mas para a gente, todas as obras é sempre um desafio, é sempre um projeto, é sempre uma novidade. A obra mais difícil que eu instalei foi uma obra da Gisele Camargo. Eram 14 partes, era uma pintura acrílica sobre madeira, e todas as partes tinham tamanhos e espessuras diferentes. E todas as partes ficavam juntas, grudadas, entendeu? Então era uma a uma, não tinha um projeto, não tinha um esboço de como fazer aquilo, entendeu? Era uma a uma. Você tinha que montar todas as obras no chão, colocar elas juntinhas, tirar a medida de como ficaria, tirar o eixo da parede, quanto fica do chão e do teto, definir e partir do princípio, entendeu? E assim, é uma coisa que tem que ser bem calculada, porque não dá para errar. Cada Entendi. parte são 2 furos, são 14. Então seriam 28 furos. Se você errou a altura, aí depois tem que fazer tudo de novo, entendeu? Então não funciona. Então, Essa quando foi um tem desafio. uma composição de obras de tamanhos diferentes, para você juntar, de repente já está aí o desafio, né? Na composição de várias obras, né? É. Entendi. E você falou aí, você coloca dois furos para cada obra. Você não coloca um no meio, são dois para cada obra. Você nivela assim no Não, meio. não Isso coloco. que é a orientação. Eu trabalho dessa forma. Um no meio é muito Tá. prático para mim. Eu coloco um, deixo ali alinhadinho e vou embora. Mas aí, para o cliente, para o resto Aham. da vida dele, ele vai ter problema. Alguém esbarra, alguém bate uma porta, às vezes trepida a casa, fica toda hora fica torto e toda hora a pessoa tem que ficar ajustando, entendeu? Isso eu acho muito desconfortável para o Entendi. cliente. A gente pode ter um pouquinho mais de trabalho, mas a gente sempre deixa mais seguro e firme possível. Entendi. Outra pergunta aqui, Everton. Vou colocar aqui para gente. Olha, Claire perguntou: para pendurar telas sem moldura, às vezes colocar parafuso por trás pode marcar a madeira. O que você indica ao invés de parafuso? Eu acho que ela quer dizer que você vai colocar um parafuso e o parafuso vai ficar diretamente na madeira, né? Não tem aquele fio de metal, né? De arame. Então a É. madeira vai segurar. E aí, com o tempo, pode ser que a tela tenha uma certa espessura, um certo peso, né? Que aquele parafuso pode começar a marcar a madeira. De repente, existe alguma coisa que possa encapar o parafuso, alguma coisa que possa proteger a madeira. Existe alguma orientação nesse sentido? Geralmente, quando a gente coloca apoiado na madeira, o cliente não tem problema. Às vezes, o artista acompanha e diz que não tem problema também. Realmente, pode marcar a madeira, mas é por trás, não danifica a obra, não faz muita diferença. Mas o que a gente faz também, Uhum. quando tem essas colocações, a gente instala penduradores na lateral da madeira, do quadro por trás, e tira. Oi, Everton, travou um pouquinho. Alô? Oi, estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Travou um pouquinho. Você Tô. falou que pendura, como é que é? Na lateral da A tela? gente instala os penduradores que nós temos no nosso material e colocamos ali.
os parafusos. Como é que é esse pendurador? Às vezes são umas argolas que a gente aparafusa ela e coloca no próprio argolinha, entendeu? Às vezes, mas com isso, Ah, o entendi, quadro não fica muito rente à parede por estar ali. E às entendi. vezes o Ele cliente pode dar uma mesmo pede angulação. isso. É mínimo, mas às Entendi. vezes o cliente mesmo pede para que a gente apoie na própria madeira. Que sendo tela nunca é Aham, muito pesado, então não danifica, se não marca, entendeu? E geralmente entre a entendi. madeira e a tela tem um espaçamento. É, tem uns milímetros ali, né? Pouquinho, Exato. mas tem. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui, ó, Valesca perguntou: existe a quantidade certa de parafuso para cada arte? Não, não. Eu já Você acha no instalei mínimo quadros, dois, né? Que você falou. no mínimo dois, que é o padrão, ao meu ver, entendeu? Mas eu já Aham, instalei quadros que eram super pesados e eram com travessão de alumínio atrás, que a gente colocou 4 furações, sei, entendeu? Todas elas entendi. alinhadas na altura Eu tenho, determinada. eu tenho um desses aqui em casa, realmente ele tem uma placa de metal, né? E depois tem o trabalho na frente, ele tem um vidro também. Então, ele é um trabalho que realmente eu acho que deve ter aí uns 4 quilos. Então, é pesado, né? Para uma estrutura que é um quadro, né? E aí também tem essa plaquinha de metal em cima, como você falou. Realmente precisou de mais estrutura, né? Para suportar. Sim, eu colocaria só com dois. Esse aí de 4 quilos para a gente é um peso considerável. Não é tão pesado. É. Ah, não, não é pesado. Ah, Não. entendi. Você Dá tem pra... uns que são mais ainda. é. Isso tudo a gente observa Olha, na hora, né? A gente sente. aham. E Matheus aqui perguntou: qual é um dos lugares mais difíceis de colocar um quadro? Ah, quando tem um vão de escada que a escada é muito larga e muito alta, é mais difícil. E eu já coloquei um trabalho do Vic Muniz, que era numa altura, era um apartamento triplex. Era super alto e o Vic Muniz, Aham, geralmente os trabalhos dele são super pesados, entendeu? Então, assim, para sim. levantar, nós fomos 4 pessoas para suspender o quadro até a furação que eu tinha feito. Nossa. E era um quadro, não é? Um Não quadro. tinha outro material, né? Era Não, um quadro. era um quadro, sim. O Vic Muniz sempre utiliza molduras e materiais super pesados. Entendi. Eu achei, Everton, que o local mais difícil de se pendurar o quadro, para quadros assim diferentes e tal, fosse de repente no teto. Umas telas que de repente tem uns ganchos e ficam penduradas assim, e por duas argolas, de repente, e que ela tenha a visão de um lado e tenha a visão do outro, né? Eu achei que fosse no teto o mais difícil de se colocar. Você já teve alguma que Não, pendurou no teto? já. Já Não? instalamos diversos quadros que descem no Legal. nylon, entendeu? E que tem essa Aham. visibilidade tanto de frente quanto do verso, no meio de uma sala, num lugar de passagem que dá para ver o Isso, entorno dela. isso, faz uma divisão até de um espaço de outro e tem a visão de ambos os lados, né? É. Tá, vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Leia está perguntando: quando você pendura uma arte, qual a visão que você tem a princípio? Eu já vejo mais o espaço em geral, entendeu? Eu já fui pendurar uma arte que a minha visão, a princípio, era alinhar toda a casa da cliente. O sofá com o tapete, com o spot, a luz. Essa era a minha visão. Na verdade, eu Aham. organizei tudo, que estava tudo fora do lugar. Ela falou, sempre fica, porque a menina que me ajuda na limpeza tira, não bota no lugar. Então, assim,
Não cheguei lá, só instalei Aham, um quadro que futuramente ela iria ajeitar o sofá e iria sair do nível do sofá, entendeu? Quando é em cima de algumas coisas que são entendi. móveis, a gente procura ver o alinhamento, se está no eixo da parede, se dá para ficar no eixo da parede, porque às vezes não dá, às vezes é mais para um lado do que para o outro. A gente tenta alinhar tudo antes de pendurar o quadro. Não, interessante isso, de você analisar os móveis, né, como você falou, se o sofá está realmente alinhado e se é aquele local que ele vai ficar mesmo, que você vai ter que usar o sofá como referência, de repente, para o É, enquadramento de uma obra, né? Então você isso. observa e de repente questiona se é aquele local que vai ficar ou se é assim que vai ficar, né? Sempre que eu A faço isso, pessoa tem até aí. eu peço a permissão do cliente, eu Aham, pergunto se é dessa maneira, muito sim. sutil, bem delicado, para também não ser muito invasivo, entendeu? Sim, a pessoa tem até aí uma oportunidade de repensar, né, a sua decoração aí de casa, né? Já vai A gente analisando costuma. os outros objetos e imóveis. Legal. Exatamente. Ó, a Grazi perguntou: qual a maior quantidade de obras que vocês já instalaram em uma casa só? Poxa, nós instalamos num cliente, foram 130 quadros. Nós chegamos Nossa, lá, essa eu não nós esperava. Eu chegamos, achei 30, 50. não. Era um colecionador, era não, é um Não. colecionador. Nós chegamos lá às 8 da manhã e saí de lá 1 hora da madrugada. Nossa, é bastante coisa, né? E você vê que é uma pessoa física, né? Nem é uma instituição, uma galeria, né? Uma fundação, um museu. Você vê como é que tem a demanda, né? Realmente. Exatamente. E sobraram quadros que não tinha onde mais colocar. Ó, outra pergunta. O pessoal tá animado, hein, Everton? Que legal. Eu falei que as perguntas estavam, né? A galera tá fazendo bastante pergunta aí antes nos stories, agora continua fazendo. Manda a sua pergunta aí que a gente está fazendo aqui pro Everton. A Claire perguntou: trilho é interessante para pendurar os quadros? Eu acho mais interessante quando é igual você falou, em instituições ou em galerias, que não precisa ficar furando toda hora. Para dentro de casa, eu não gosto muito porque quando você desce um nylon ou um arame, ou o que seja, ele fica muito instável, entendeu? Ele não fica bem plano na Entendi. parede, porque geralmente o encaixe é por trás, então ele acaba inclinando. E geralmente é um fio de nylon, uma coisa durinha, não, né? Não é um fio durinho de metal que desce. É um fio de nylon. Na, Então ele traz um. Geralmente esses sistemas que existem já vem até com um nylon mais grossinho, com um penduradorzinho que você aperta e você regula para cima e para baixo para você achar a altura e o eixo e o nível. Entendi. Então, para casa, de repente, não é tão aconselhável, mas para um local que tem uma rotatividade de obras, de repente está toda hora com uma obra de um tamanho, de outro, e aí, de repente, o trilho seria interessante para dar essa flexibilidade, não ter que furar a parede o tempo todo, né? Exatamente. Isso é a minha opinião. Eu já fui na casa de clientes que tinha esse sistema de instalar. Eles curtiam, eles não se incomodavam que ficava afastado da parede. Eu, particularmente, não gostava. Aham. Everton, aí, mais uma pergunta. No caso de mudança, você prepara os quadros para serem instalados na casa? Tô achando que a Ivaneir, eu acho que é esse o nome, está perguntando se você, de repente, vê a situação do quadro, né? Embala ele, coloca as cantoneiras, se for necessário, né? Faz os cadastros, o acompanhamento das obras, para que ela seja enviada para algum outro lugar. A sua empresa ou você faz esse serviço? Fazemos sim. Eu tenho parceria com o transporte e nós mesmos fazemos as embalagens.
um soft, assim, papelão, plástico bolha e papel de seda, dependendo da obra. A gente já fez muito isso, várias vezes. Sempre que solicitam para a gente consegue administrar isso. A gente embala tudo. Ah, Eu tenho isso um é bom carro que saber. às vezes eu consigo transportar, quando não, eu tenho um parceiro também, o André Transporte, que ele faz para mim. Entendeu? Mas eu organizo tudo, até mesmo dentro do caminhão, a maneira como as obras vão, eu procuro supervisionar. Porque no caso de uma mudança, né, acho que a pergunta aí, ela cai tipo, o caminhão de mudança que vai levar o seu sofá, o seu armário, ele tem outro tipo de preocupação. Uma obra de arte, principalmente se é uma obra de arte de colecionador, que tenha um valor tanto financeiro quanto afetivo muito grande, você quer um cuidado mais especial, né? Você quer que ele esteja muito bem embalado, que ele seja, né, levado de uma forma a garantir que não quebre ou que não, né, que não aconteça nenhuma avaria, né? Então, realmente, essa questão de embalar, de verificar, cadastrar, seguir, fazer a mudança é interessante. Não sabia que você fazia isso. Até legal saber. Faço, acabo fazendo sim. E é o que você falou, dependendo do colecionador, do cliente que solicita, justamente ele não quer que as obras de arte vão junto com sofá, mesa, cadeira, caixas e etc. Entendeu? É um transporte separado. Entendi. A Vandréia está perguntando: você faz concertos de obras de arte, manchas e tal? Não. Eu tenho também parceiros que fazem, entendeu? Se for papel, eu levo para algum. Eu faço todo Entendi. o trâmite. Se for papel, eu levo para uma certa restauradora. Se for tela, para uma outra pessoa. O que eu ajudo é embalar e tentar organizar o transporte para que o cliente não tenha nenhum trabalho com isso, nenhuma preocupação. Entendi. É porque eu acho que, Andréia, o serviço de um restaurador, né, é um pouquinho diferente, tem a utilização de algumas É, químicas, alguns materiais para preservar, né? Então, realmente, eu acho que é um é uma, outro. É um outro serviço, né? Mas legal que você tem um contato que você acompanha, né? A obra indo e sim. voltando, né? Acompanhando para ver se ela vai direitinho. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Aqui a Valesca perguntou se existe uma altura padrão ou se é de acordo com o desejo do cliente. É, geralmente a gente tenta nivelar no eixo do olhar, entendeu? Mas tem clientes que preferem mais baixo e outros mais alto. E não só de acordo com o cliente, mas também com o que o espaço pede, entendeu? Às vezes já peguei instalações que o pé direito era muito baixo e tinha um rebaixamento de gesso, então a obra tende a ficar um pouco mais baixo. Ou se tem algo embaixo, um aparador, ou o sofá às vezes é um pouco mais alto, a gente vai adaptando tudo de acordo com o que o espaço pede. Uhum. Entendi. Então, eu acho que a ajuda aí, né, do decorador, do designer de interior, do arquiteto, é muito necessário e interessante para o seu trabalho, né? Esse alinhamento entre essas áreas, né, para que vocês possam conversar e entender também onde vai ser colocada essa obra é muito importante, né? É, sem dúvida é. E aqui a Adriana está falando que você atende em outros estados ou só no Rio de Janeiro? Só no Rio de Janeiro, né? Até porque para ir para outros estados uma instalação ficaria inviável o valor. Mas eu tenho parceiros que fazem em outros estados. Não em todos, mas eu tenho, acho que em Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? No caso, eu tenho nesses três lugares. Recentemente também um em Curitiba, outro em Espírito Legal. Santo, entendeu? Aí a gente vai indicando. E já pediram, já solicitaram. São Paulo é o que mais pede.
Mas aí eu tenho meu parceiro que está aí na É, live também, o Bruce Corearte. ah, legal. E, Adriana, então entre em contato com o Everton, né? Caso você queira, algum contato desses centros aí que ele falou. Mas, Everton, você atende, vamos supor, Niterói, lugares assim pertinho do Rio de Janeiro? Atendo. Rio de Janeiro eu atendo em qualquer lugar, desde que o cliente concorde com o nosso combinado, entendeu? Niterói a gente vai com frequência, Itaipava, Petrópolis, Teresópolis, Angra, esses lugares todos nós vamos. Entendi. Então, cidades perto, né, que a pessoa aceite, né, o serviço lá, você também está disposto a ir. Sim. Everton, aqui temos outra pergunta. A Sônia perguntou, né? Que na casa dela todo mundo é mais ou menos acima de 1,80 m. O pessoal alto aí, hein, Sônia? Que legal. É, Então, os verdade. quadros, a altura dos quadros interfere. Ela pergunta: o eixo do quadro não poderia ficar em 1,50 m ou 1,60 m na nossa casa, certo? Eu acho que assim, não sei se você usa uma altura padrão, né? Eu acho que é essa a pergunta até de muita gente aqui que está questionando a questão da altura, né, das obras de arte. Você tinha falado realmente na altura do olhar, mas tem isso, tem um olhar que é mais baixo e um olhar que é mais alto, né? Tem alguma altura padrão assim que você pega assim para, tipo, não pode passar disso, não pode descer disso e pega uma média? A gente tira uma média, assim. Eu acho que cada obra encaixa no seu espaço, entendeu? Ela conversa com o espaço. Às vezes você sobe 2 cm e ela fica muito mais legal do que 2 cm mais abaixo. No caso dela, que todo mundo na casa dela tem acima de 1,80 m, a gente tem que levar isso em consideração. Como eu te disse, até porque é ela que vai conviver com os trabalhos todos os dias. E não dá para eles ficarem convivendo achando que o trabalho está baixo. Isso vai incomodar. Entendeu? Eu posso sugerir um meio termo, uma coisa que não fique tão baixa e uma coisa também que não fique tão absurdo na altura, entendeu? E aí a gente chega num bom senso ali e define a altura. Entendi. Porque realmente, se você pensar, vamos supor, eu tenho 1,64 m, mas assim, você pega a média de altura de homem, média de altura de mulher, acho que na média deve ficar por ali, né? 1,70 m na média. Então, É, realmente, uma casa que tem as pessoas mais altas ou mais baixas, não dá para realmente olhar a obra angulando, né, mais assim para baixo, ou é, ficar olhando, né, para cima para você olhar. Ela tem que estar. E é interessante isso que você falou. Você tem que ver, entender as pessoas da casa, entender onde estão os móveis. claro. Você faz como se fosse um escaneamento, né, da situação É, residencial, né, antes de você propor os seus furos, né? exatamente. Não é simples. Eu não me sinto satisfeito quando eu chego ali só e coloco e vou embora. Eu não faço, não gosto de fazer dessa forma. E às vezes acontece de o cliente querer insistir, eu quero nessa altura. E a gente coloca, mas eu não saio dali realizado, com o meu trabalho realizado, entendeu? Eu fico Entendi. pensando assim, futuramente, se chegar uma pessoa que ele goste muito e falar para ele, nossa, esse quadro tá horrível, tá muito alto, será que ele vai assumir que foi ele que decidiu? Vai falar, foi o Everton que instalou assim. Eu fico preocupado com isso, entendeu? Entendi. Legal. Ô, Everton, gente, obrigada aí pelas perguntas. O pessoal tava com várias dúvidas. Foi legal que a gente bateu esse papo aí. A gente está chegando no final da live. Vamos fazer umas perguntas rapidinhas agora para o Everton dar conselhos, algumas últimas dicas. E agradeço a participação aí de todo mundo até agora. Adorei as perguntas e já estou aqui com ideias de pendurar novos quadros aqui em casa. Mas, O Everton, teve ideal, algum trabalho que... Ah, fale. o ideal é sempre chamar a equipe Everton Santana, é mais seguro. Isso aí, isso aí. Teve algum trabalho, Everton, que foi mais impactante para você, particularmente, né? Que você olhou para aquela obra de arte, aquela gravura, desenho, né, escultura, tela, e que você falou assim, cara, essa obra me tocou, essa obra que é especial eu pendurar, essa obra
bateu, né? Essa obra, assim, bateu em mim. Teve alguma que te chamou a atenção, que te impactou muito? Ah, sempre aquela arte, né, que você já ouviu falar nas histórias, por exemplo, uma obra da Tarsila do Amaral que eu já instalei, que você ouve isso na escola, entendeu? Do Portinari, do Pablo Picasso. Aham. Então, assim, nesse colecionador que eu instalei cento e poucas obras, aquele trabalho foi impactante para mim, porque ele realmente era um colecionador muito importante. E ele tinha obras que dificilmente a gente tem acesso, entendeu? Por ser privada, por ser da coleção dele. É. Então, foi interessante para Fiquei, mim. Esse fiquei trabalho foi. curiosa. Fala alguns nomes dos pintores. Você se lembra alguns nomes dos pintores? Você falou Tarsila aí. Tarsila, ele tinha obra do Pablo Picasso, ele tinha obra do Guinar, Nossa, ele tinha da Tarsila, eu já falei, Pablo Picasso, de Cavalcante. Então, eram quadros que eu adorei instalar, adorei estar perto, entender, ver cada traço. Um eram desenhos, o outro eram desenhos com lápis, outros eram com a própria tinta. Então, assim, era muito interessante a gente ver um pouco dessas pessoas, né? Que são importantes no meio da arte, conhecidos é, mundialmente, e a gente está ali perto do que ele fez, entendeu? Isso era interessante. Obras que eu nem sonhava em nascer. com certeza. Com certeza. Uma honra, né? Chegar tão perto, manipular uma obra assim, né? Colocar na parede. Grandes nomes É, aí da nossa história, né? Da pintura. Muito legal, muito legal. E, Everton, um conselho que você daria, né, para quem quer começar nessa área, para quem curtiu aí o nosso papo, quer trabalhar com instalação de obras de artes, o que você daria de conselho para essa pessoa? eu acho que esse é um tipo de mercado muito privado, primeiro. Ele tem que Uhum. começar com alguém que saiba e já tenha um conhecimento assim e contatos para fazer isso, porque tem obras que são muito importantes. Então, assim, não dá para ele. Não é um trabalho que você pode errar. Você não pode instalar um quadro, sei lá, na escada e não ter certeza de que está bem feito e isso despenca na cabeça de alguém lá de cima, é o problema, entendeu? Então, eu acho que é um mercado muito restrito Sim, sim. realmente para você iniciar com as instalações sem ter alguém que faça isso com você, que já tenha muitas experiências, muitos anos de experiência. Entendi. Olha, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Marhub, curtindo aqui com a gente, dando dicas aí de instalação de obras de arte. A gente que fala muito de arte. E queria que você falasse quais são suas redes sociais, quem quer entrar em contato com você, quem quer solicitar algum serviço, algum trabalho, onde te encontrar. Pelo Instagram, né, Everton Santana, Everton underline Sant, já aparece lá em cima. E lá mesmo já tem o WhatsApp e tudo, é só clicar que já entra em contato e aí a gente já dá o pontapé inicial, já começa a alinhar tudinho e a gente vai ter satisfação em atender. Ai, foi Ah, minha ótimo. prima Ó, o colocou Matheus aí está o meu perguntando aí, nome acho que no já foi. Instagram. Ah, isso aí, ó. Everton underline Sant underline Ana. Fica aí o contato aí para vocês. Para terminar muito rápido, acho que a gente tem um minuto antes da live cair. O Matheus está perguntando qual a maior obra que você já pendurou. A maior obra foi uma obra de 2 por 3 metros. Não, desculpa, ele tinha 1,5 m por 3. Nossa. Era uma tela do Eduardo Suede. Era leve, não foi a mais difícil, mas foi a maior. Aham. Ah, legal. Everton, acho que a nossa live já vai cair, tem um minutinho, mas queria agradecer novamente aí o nosso papo, suas dicas. E pessoal que está querendo pendurar telas, instalar telas, obras de arte, procura o Everton, que com certeza aí o pessoal comentou muito do serviço dele, indicando. Parabéns, Everton. Obrigado. Obrigada aí pela live. Eu que agradeço.